a gente manteve a Selic em 15. Caraca. Sim. Né? Que já é um absurdo, né? O que é absurdo. O que significa a gente manter a Selic? Isso já é o início de uma queda ou não? Não, estamos segurando, isso vai aumentar? Quais são os impactos que isso podem gerar no curto prazo, por exemplo, para o investidor? Até antes de falar do manter, é tipo assim, o que é o Brasil com uma taxa de 15, né? Exatamente. Legal, boa. Vamos lá, né? Acho que primeiro a gente precisa entender por que o Banco Central ele muda essa taxa de juros, né? A Selic, ela é como se fosse a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, ela baliza todas as outras taxas de juros no Brasil. Então, quando a Selic sobe, você vai ver que se você parcelar ali seu cartão de crédito, as parcelas vão começar a pesar mais, o juro vai ficar mais alto. Você fazer o financiamento de um carro, vai ficar mais pesado a parcela. O financiamento imobiliário vai começar a ficar mais pesado a parcela. Um carnezinho, você vai comprar alguma coisa parcelada, vai começar a pesar mais. Então, a taxa básica de juros, ela afeta tudo e todos. Você fala, não, Gui, mas eu compro tudo à vista, não tem problema. Mas você consome bens, produtos, serviços de pessoas e empresas que precisam se financiar em algum momento. Seja pelo capital de giro ou porque ela precisa comprar coisas parceladas para fazer aquele produto, aquele bem. E acaba ficando mais caro para a pessoa, para a empresa que está vendendo esse bem para você, ou esse serviço. Então, taxa Selic afeta tudo e a todos. Então, ela está lá, né, o Banco Central muda essa taxa de juros principalmente com o objetivo de controlar a inflação. Então, o Banco Central costuma dizer, ele é um soldado, cara. Ele é um soldado. O que ele precisa fazer? Controlar a inflação. Mas é ele que define a própria missão? Não é ele. Ele está lá para cumprir uma missão que passaram para ele. Quem que define qual que é a missão desse soldado, que é o Banco Central, né? Quem que seria esse sargento, esse comandante? Aí você pode dar o nome aí da patente que você quiser que esteja acima do soldado. É o que a gente chama do CMN, né? Que é o Conselho Monetário Nacional. Então, são 3 pessoas que formam o Conselho Monetário Nacional hoje, que é o Fernando Haddad, o Gabriel Galípolo e a Simone Tebet. Então, eles meio que decidem, né? Decidem qual que é a taxa de inflação que o Brasil vai precisar adotar para os próximos anos. Quem definiu a meta de inflação em 3% não foi essa galera, esses 3. Mas eles optaram por não alterar, que é um ponto positivo. Então, quem definiu a meta de inflação, né, que é o que o Brasil precisa perseguir, é esse general, esse comandante aí, que é o CMN. 3%. Então ele fala, sua meta de inflação é 3%. Então o Banco Central, essa é a missão dele. Foi dada essa missão. Então ele não tem que falar, poxa, eu acho que é alta, eu acho que é baixa, eu acho que deveria ser menor ainda, eu acho que deveria ser maior ainda. Não é função do Banco Central, lá dos diretores que se reúnem para falar para onde tem que ter a Selic. Foi dada a missão, colocar a inflação em 3% ao ano, aí ele olha, vê a conjuntura, vê como é que está a atividade econômica, se está acelerando, se está desacelerando, você precisa desacelerar mais para trazer essa inflação para a meta, porque ele é um soldado para cumprir essa missão, e decidiu, né, viu que o melhor cenário para trazer essa inflação para a meta, que é a missão dele, é levar a Selic para 15%. Mas aí o impacto aumentando a Selic é que a galera, os empresários, todo mundo não vai arriscar muita grana, é isso? E aí isso acaba não acelerando a economia e gera esse efeito de controlar a inflação, é isso? Legal, qual que é... Então vamos lá, né? Então o Banco Central, ele sobe a taxa Selic, ou reduz e tal, para controlar a inflação. Como é que a taxa Selic, ela vai afetar a inflação? Tem vários canais, tá? Mas eu vou simplificar aqui, que a gente fala canal e tudo mais. Sim. Mas vou simplificar. Pensa que a economia brasileira, ela é uma fábrica de carros. A gente resume tudo que a economia brasileira produz a uma fábrica de carro. E a gente fala o seguinte, a economia brasileira ela tem a capacidade de produzir e vender 100 carros por ano. Beleza. Então tá lá a economia brasileira produzindo e vendendo 80 carros por ano. Aí as coisas começam a melhorar. Ela começa a produzir e vender 81, 82, 85, 90 carros. A economia brasileira tá crescendo. Começa a vender 91, 92, 95, 99, 100. A gente falou, opa, a economia brasileira bateu, né, a capacidade dela. Sim. 100. Se a economia brasileira é uma fábrica de carros, nesse momento, a gente pode ir por 2 caminhos. A gente quer continuar crescendo, certo? Eu tô produzindo 100 carros, tô vendendo 100, eu quero faturar mais, eu quero gerar mais receita. Aí ela pode gerar mais receita de 2 jeitos. Ela fala, eu vou contratar mais gente, investir aqui, construir um pedaço maior aqui da minha fábrica, para eu produzir e vender 110 carros. Aumentar a capacidade. Ter a capacidade de produzir
100 carros. Certo. Beleza? Esse é um caminho que ela pode seguir para produzir e vender e para gerar mais receita, né? Aumenta a capacidade de produção dela, produz mais, vende mais. Um outro caminho é a economia brasileira virar, né, e falar assim, caraca, cara, tô produzindo e vendendo 100 carros, mas eu olho, tá uma bagunça no lado político, eu não tenho confiança que se eu vou pegar uma grana, investir, aumentar a capacidade produtiva, contratar mais pessoas, se eu vou conseguir vender isso mesmo, tá uma bagunça, tô vendo ali uma crise no futuro, sabe o que eu vou fazer então? Ao invés de eu pegar uma grana, aumentar a capacidade dessa fábrica para, de vez de produzir 100, 110, eu vou simplesmente aumentar o preço dos carros que eu já vendo. Porque eu vou gerar mais receita. Então, o objetivo da economia brasileira é crescer. O Brasil é um país pobre. Não é mesmo você pegar toda a renda brasileira, dividir tudo igual, seria todo mundo pobre, né? Por mais que a desigualdade seja grande. Então, a gente está chegando perto dessa capacidade, o Brasil ele pode tomar duas decisões. Ou produzir mais ou aumentar o preço. Ou aumentar o preço. O que normalmente acontece, então, quando você chega perto desse teto de capacidade de produção? O que no Brasil acontece? Vamos aumentar o preço. Então, uma das maneiras de você... Então, o Brasil está chegando aqui, ó, nessa fase, né? Onde você tem uma capacidade... Você está produzindo e vendendo muito perto do seu limite. E aí, um dos jeitos do Banco Central falou, para de subir o preço aí. Ele ia aumentar os juros para que as pessoas consumam menos, porque fica mais caro. Parcelar o cartão de crédito, financiar um notebook, um celular, no carnê, um carro, um imóvel, fica mais caro. Então, cabe no bolso de menos pessoas. Então, menos pessoas consumindo, as empresas lucram menos, a economia dá uma desacelerada, e aí você volta, né? Tava produzindo e vendendo 100 carros, você volta, começa a produzir 99, 98, 97, 95, 90, e aí você não tem mais essa fábrica, que é o Brasil. Opa, agora eu vou reajustar os preços. Não. Você não tem mais essa capacidade porque não tem tanta gente querendo comprar os seus carros. Então, para a gente entender como é que é a inflação, como é que a atividade ela impacta a inflação, eu gosto de simplificar a economia brasileira inteira como se fosse uma fábrica. Aí vai vir um monte de economista falando, pô, mas não dá para você fazer isso, porque você abre mão de uma série de coisas. Mas, meu amigo, não é todo mundo... A pessoa normal não precisa ser um PhD em economia para entender o básico, né? Então, acho que dá para a pessoa tentar entender... Por que a Selic sobe? Por que desacelerar a economia? É para isso, né? Para você deixar de fazer com que a inflação ela suba, acelere e tudo mais. E aí uma outra pergunta é, né? Pô, Gui, mas será que inflação mais alta? Por que a inflação precisa ser baixa, né? Tipo, será que não dá para os caras deixar a inflação aí crescer e tudo mais? E aí tem vários estudos que mostram que não, cara. Quanto mais tempo você deixa a inflação... por um período maior de tempo, isso a médio e longo prazo é pior para a economia. A população, o país como um todo vai ficando pior, vai tendo pior qualidade de vida, vai tendo menos desemprego, menos emprego, menos atividade produtiva. No final das contas é pior. Então, parece ser um remédio amargo para o curto prazo, mas isso é melhor do que você ficar convivendo por muito tempo com a inflação mais elevada, entendeu? E existe uma taxa que é... ideal no sentido assim, pô, cara, se tá entre 5 e 8, putz, isso quer dizer que o país tá bem, ou não, putz, na hora que tava 2, o negócio tava bem pra caramba. Existe isso? Existe uma taxa que os economistas chamam de taxa de juros neutra, que é tipo assim, ó, se a taxa de juros estiver aqui, o Brasil vai crescer sem pressionar a inflação. É como se eu falasse o seguinte, ó, se eu deixar a taxa de juros aqui, a economia brasileira vai produzir e vender 97 carros, ou seja, não vai ter inflação e a gente vai estar ali basicamente produzindo e vendendo tudo que a gente precisa. Tá. Então essa taxa de juros neutra, os economistas todos tentam estimar quanto que ela é e tudo mais, né? Então ela está mais perto ali de 8, 9%. Né? Então o que isso significa? Que se a taxa de juros do Brasil tá, vamos colocar aqui, 9%, isso não estimula e nem desestimula a economia brasileira. Tá. Então, as pessoas... Não vai ficar barato demais para as pessoas. Nossa, tá muito barato eu financiar um carro, tá muito barato eu financiar um imóvel, tá muito barato para eu trocar de notebook, de celular, de móveis na minha casa. Tá tão barato que eu vou fazer isso com qualquer coisa. Não tá, mas também não tá tão caro ao ponto da pessoa. Putz, eu já tinha feito financiamento, pegou aqui, tá aumentando o custo, vou deixar de consumir. Não, então é como se fosse
essa taxa de juros neutro aí, mais ou menos perto de 9%. Nossa, a gente não vê a hora da taxa baixar um pouco cara. aí pra gente fazer uma portabilidade aí, Sim, né? é porque é engraçado, né? Financiamento. Quem pegou financiamento aí sabe a dureza. Teve um período desses últimos 5 anos que a taxa foi de 2 para 15, cara. Exato. Pô, foi o quê? Foi 3, 4 anos de 2 para 15. Pra gente voltar a 2 de novo, cara, que cenário a gente precisa para começar a baixar essa taxa de 15 para voltar naquela época maravilhosa lá de 2019? De 2%? É. A pandemia é global. A gente não vai ver mais a taxa de juros em 2% enquanto a gente não tiver uma crise absurda como a gente teve na pandemia. E a gente precisa torcer para que não tenha, né? Porque então a taxa de juros ela foi para 2% porque a gente precisava fazer um negócio. Então, que negócio era esse que o Banco Central precisava fazer? Estimular a economia. Então, a taxa de juros neutra é aquela que nem acelera e nem desacelera a economia. Essa 9%. Entendi. Então, o que significa? Se a Selic estiver abaixo desses 9%, é como se o Banco Central, como se a economia brasileira conseguisse pisar no acelerador. Pô, tá acelerando. Então, a taxa Selic cai para baixo de 9%, tô acelerando. Pô, tá em 8%, tô acelerando um pouquinho. Tá em 7%, tô acelerando um pouquinho mais. Tá em 5%, tô acelerando bem. Tá em 2%, meu amigo, você tá com os 2 pés no acelerador, entendeu? Sexta marcha, esgoelando e tudo mais, para tentar dar um estímulo para a economia. Tá em 15%, é como se o Banco Central tivesse com os 2 pés no freio, tentando segurar o carro, né? Então, essa taxa de juros aqui, ela vai oscilar entre acima e abaixo de 9% quando o Banco Central quiser fazer uma coisa, que é ou desacelerar a economia, que a inflação tá pegando, velho. Então, vou trazer a galera para trás. Ou nossa senhora, galera desempregada, as empresas fechando, pelo amor de Deus, desemprego subindo pra caramba, o que eu preciso fazer? Baixar os juros pra caramba pra estimular a economia. Então, na pandemia, você tinha a economia fechada, ninguém querendo gastar, o desemprego subindo bastante. Então, não tem por que o Banco Central ficar com uma taxa de juros acima de 9%, que era para desacelerar a economia. Naquele primeiro momento, você não tinha muito medo de inflação. Então, o que é que ele falou? Cara, ninguém quer gastar nem nada, eu vou fazer meu trabalho, que é o quê? Baixar a taxa de juros para baixo, porque quem quiser gastar, quem quiser consumir, vai ter juro baixo e vai conseguir gastar. Então, jogou a taxa de juros para 2%.